Nossa, Alfredo, você sempre com essa mania de aparecer que nem uma assombração. Ai, você me assustou de novo. Eu tô lendo, Alfredo. Lendo? Nossa, tem de tudo aqui, ó. Tem culinária, tem livro de poesia, tem contos, tem gibi, tem livro de arte. Vai, vamos brincar! De esconde-esconde! Não, Alfredo, eu não quero brincar agora. Sim! Não quero. Alfredo, agora. Agora. Chega, ai, para! Credo, você tá sempre temperamental. Agora é o meu momento de leitura. O meu é o de lazer! Mas a leitura é um lazer. Não! Claro que é, Alfredo. Não! Leitura é chata! Por que você tá falando isso? Porque a professora Betinha obriga eu a ler! Ai, é importante você ler na escola. Odeio! Credo! Não, a leitura é muito legal. E assim, essa leitura aqui que eu tô fazendo não é tipo uma leitura igual da escola. Tipo, não é uma tarefa, entendeu? É uma leitura prazerosa. Eu procuro um assunto que me interessa, alguma coisa que eu gosto. E aí eu procuro um livro sobre isso e leio. É diferente. Tipo, eu não tô sendo obrigada a ler esses livros. Eu gosto de ler Claro que esses livros. você tá! Por quê? É que você não sabe! Mas a sociedade já embutiu na nossa cabeça de criança que quem não lê é burro! Aí todo mundo quer ficar falando que lê é a melhor coisa! Mas é a coisa mais chata! Não, você não é burro se você não lê um livro. Mas as professoras falam! Mas aí essas professoras, elas estão meio desatualizadas. Agora, você há de convir comigo que os livros, presta atenção, os livros, eles guardam muitos segredos. Como assim? Pensa bem, existem coisas sobre todos os assuntos do mundo. Por exemplo, pensa um assunto. Esconde-esconde! Esconde-esconde, brincadeiras. Existem muitos livros que falam sobre brincadeiras e, inclusive, ensinam brincadeiras que talvez você nem conheça. Brincadeiras de lugares muito distantes, brincadeiras de outros países, por exemplo, que você nunca vai conseguir brincar aqui. Não, mas se você brincar, é melhor do que você só ficar lendo. Porque se você ficar brincando, você até cria algo pra escrever. Eu não gosto de escrever. Eu sei, Alfredo, mas como que você vai saber, por exemplo, uma brincadeira lá da África? Indo pra África! Mas claro, se a gente pudesse viajar pra África, seria muito mais divertido. Mas não é o nosso caso, a gente não pode viajar pra África. Então, às vezes você pode, por exemplo, comprar um livro. Mas em vez de comprar um livro, eu compro uma passagem! Ai, mas não é o mesmo preço, né, Alfredo? É porque os preços estão errados! Também, mas por enquanto é assim. Aí, com um livro, por exemplo, que conta como as crianças na África brincam, você pode aprender brincadeiras novas e aí brincar aqui onde você está. E tem uma outra coisa muito legal, que são os sebos. Tipo aquelas pessoas que não tomam banho! Aquelas pessoas que ficam Não é? Olha, eu tinha certeza que você ia fazer essa piada boba. Não é isso, você vê? Você nem sabe o que é um sebo. Sim! O que é? O sebo é o do sovaco!
Ó, o que é uma livraria? Ué, é uma livraria. Que é o quê? Da livraria, é a mulher do livro. Não, Tem um Alfredo. livro que casou com a livraria. Não, Alfredo. Livraria é onde vende livros. Eu achei que lá era mercado. Não, Alfredo. Os livros são vendidos nas livrarias. Mas aí existem os sebos, que é onde a gente pode comprar livros que já foram lidos por outras pessoas. Ai, tipo um brechó. Exatamente. O brechó é onde a gente pode comprar roupas que já foram usadas. E os sebos é onde a gente pode comprar livros que já foram lidos, usados por outras pessoas. Aí o preço é bem mais barato. E outra coisa, às vezes no sebo nós encontramos raridades, livros que estavam perdidos, que é difícil de achar novo, que a gente só acha livro antigo. Então é muito legal ir no sebo procurar livros. Ó, eu vou te falar. Presta Tô atenção. prestando. Eu não gosto de ler livro, porque ler livro é algo muito individual. Seria muito melhor, quem já leu, de vez vender o livro no sebo, marcar um encontro, onde iria contar tudo que leu. Mas isso também existe, Alfredo. São clubes de livro, sarau, rodas de leitura, onde as pessoas se encontram para ou ler um livro juntos ou para elas contarem sobre livros que elas leram. Isso já tem, isso é muito legal. Como também existem também livros em áudio, audiobooks, livros em áudio. Porque tem muitas pessoas, Alfredo, que são cegas, que elas não enxergam. E aí lê o livro e grava o áudio para que a pessoa na casa dela possa escutar. E aí, de uma certa forma, ela vai ouvir o livro. Isso é muito importante. De repente, pessoas, você que são assim, um pouquinho preguiçosas na leitura. Um pouquinho. De repente você pode ouvir livros, audiobooks. Na internet tem um monte que é de graça, inclusive. Você pode baixar na internet e ouvir. Prefiro brincar. Eu sei, Alfredo. E eu acho que realmente você tem que brincar muito, porque você obviamente ainda é uma criança. Posso ir lá brincar? Claro que pode. Eu vou lá então. Calma. Vou. Você já tá indo. Vou. Antes, é sempre muito importante a gente aprender o poder da literatura. Porque na literatura está contada toda a história da humanidade. Nossa. Então, quando a gente quer saber de algo que não é uma fofoca ou uma mentira que alguém contou, é muito melhor a gente procurar um livro sobre aquele assunto. Procurar um livro que... Deixa eu ver seu livro. Qual? Tem um monte. Você tá lendo agora. Esse aqui que é mais fininho. Então, eu vou esconder pra você procurar. Não. Existem muitas crianças e também muitas pessoas adultas que, como o Alfredo, são um pouco preguiçosas na hora de ler algum livro. Mas isso é uma questão de hábito e também da nossa cultura. De uma certa forma, nós não fomos muito estimulados a ler. Por isso que é muito importante você que convive com uma criança, você professor, papai, mamãe, você irmão mais velho, é muito importante que você incentive as crianças a lerem. Lerem coisas que elas gostam, que elas busquem livros que elas gostam, não livros que você gosta. E a melhor forma de incentivar a leitura é através do exemplo. É você dar o exemplo às crianças. Então, não adianta mandar uma criança ler um livro. É preciso que essa criança veja você lendo também. Então, que tal você aí na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo de amigos, você começar a ler livros junto com as pessoas, junto com seus filhos, irmãos, sobrinhos, Vai ser uma boa experiência. E fora que você pode aprender 1 milhão de coisas novas.
Porque a leitura, ela é realmente um grande tesouro. Um tesouro da humanidade, aonde o conhecimento vai sendo passado de geração em geração. Se nós não tivéssemos a leitura, a literatura como um grande patrimônio da humanidade, nós seríamos vítimas sempre de muitas mentiras, fofocas e todo tipo de maluquice que qualquer um pode inventar. Por isso, vamos começar a praticar o hábito de ler. Tá bom? Um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal! Bom, meus amores, hoje em dia a gente ouve muito as pessoas falando sobre ter uma vida saudável. E sempre quando se toca nesse assunto, normalmente as pessoas falam sobre comer coisas naturais ou até mesmo praticar mais exercícios. E é claro que essas coisas são muito importantes. Mas nós também não devemos nos esquecer que a vida não é apenas aquilo que a gente come, mas a vida também é aquilo que nós sentimos e aquilo que nós pensamos. Então, quando a gente pensa numa vida mais saudável, vamos também começar a pensar naquilo que nós consumimos enquanto cultura. E aí, a literatura, os livros, eles vêm de encontro para nos ajudar a ter uma vida mais saudável, limpando nossos pensamentos, exercitando também a nossa imaginação. E hoje, como o nosso Teatralizando foi sobre literatura e também o poder da leitura na nossa vida, eu gostaria de indicar para todos vocês dois livros que eu gosto muito, que eu já li muitas vezes e que eu acredito que a leitura dessas obras pode contribuir em muito para a nossa saúde mental e também para o nosso bem-estar emocional. Então, está aqui esses dois livros lindos. Eu tenho aqui primeiro esse livro, que seria uma indicação para adultos. Ele é um livro do Paulo Coelho, que é um autor brasileiro, muito conhecido também. Paulo Coelho escreveu esse livro chamado Maktub. Maktub, para quem não sabe, ele é uma coletânea de contos e narrativas árabes. E aí o Paulo Coelho se valeu deste nome, né, que significa está escrito, e criou esse livrinho. É um livro bem pequeno, mas ele é muito rico, o conteúdo dele é muito importante. São várias histórias, contos, crônicas, que refletem sobre a vida, o dia a dia, o homem, seus sentimentos. Então, esse livro, ele é muito importante para que nós possamos nos conhecer mais, para que nós possamos elevar um pouco o nosso pensamento. E aqui, agora, eu indico esse livro tão famoso, que é uma leitura infanto-juvenil, que é O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Esse livro, ele já foi escrito, ele foi editado e publicado muitas e muitas vezes. É um livro muito famoso da literatura francesa que acabou ganhando o mundo todo. E apesar de O Pequeno Príncipe ser um livro para crianças, ele deve ser lido por jovens e também por adultos, porque ele também possui um conteúdo muito filosófico, ele nos faz entrar em contato com as nossas emoções e também com os nossos sentimentos. E esse livro, ele tem gravuras, ele é todo ilustrado para que as crianças possam também exercitar a sua imaginação durante a leitura de O Pequeno Príncipe. E aí, eu gostaria de ler um trechinho, deixa eu pegar aqui meus óculos, um trechinho de cada um desses dois livros, para que vocês possam perceber como eles são maravilhosos. Então eu deixei aqui marcado, uma página do livro Maktub, do Paulo Coelho. E aí ele diz assim, diz o mestre: escreva,
Seja uma carta ou um diário, ou algumas anotações enquanto você fala ao telefone, mas escreva. Escrever nos aproxima de Deus e também do próximo. Se você quiser entender melhor seu papel no mundo, escreva. Procure colocar sua alma por escrito, mesmo que ninguém leia. Ou, o que é pior, mesmo que alguém termine lendo o que você não queria. O simples fato de escrever nos ajuda a organizar o pensamento e ver com clareza o que nos cerca. Um papel e uma caneta operam milagres, curam dores, consolidam sonhos, levam e trazem a esperança perdida. A palavra tem poder. Nossa, que incrível isso que o Paulo Coelho colocou aqui, né? E a gente falando sobre literatura é exatamente isso. Eu acho isso tão importante porque, além de nós podermos ler, nós também podemos e devemos escrever. Escrever um diário, escrever uma carta, um bilhete, pegar um pedaço de papel e deixar ali anotado nossos sentimentos, nossas emoções, nossas ideias. Isso é muito importante. Ainda mais nesse longo período de quarentena que nós nos encontramos, talvez escrever e ler seja uma ótima saída para que nós possamos extravasar nossos sentimentos, para que nós possamos registrar e aliviar um pouco da nossa angústia gerada por todos esses conflitos sociais que nós estamos passando, tá? Então, fica aqui a minha indicação de leitura, Maktub, de Paulo Coelho. Espero que vocês leiam e fica também essa dica para que todos possam escrever seus sentimentos. Isso é muito importante. E aí agora, quero ler um pedacinho aqui do maravilhoso Pequeno Príncipe. E é assim, o Pequeno Príncipe foi super difícil escolher uma parte, um pedacinho dele para ler. Porque quem já leu sabe, ele é um livro assim recheado de momentos emblemáticos, mágicos e muito maravilhoso. Mas aí eu escolhi o pedaço que mais me toca o coração, que mais me encanta, e eu vou ler para vocês. E é engraçado que eu até grifei e fiz anotações porque eu adoro interferir nos livros que eu leio. Eu adoro anotar, adoro rabiscar, às vezes eu até desenho, porque daí parece que eu faço mais parte da história, aquilo se torna mais meu, vamos assim dizer. Aí aqui tá escrito assim, ó. O Pequeno Príncipe foi rever as rosas e ele disse: vós não sois absolutamente iguais à minha rosa. Vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu a tornei minha amiga. Agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram desapontadas. Sois belas, mas vazias, continuou ele. Não se pode morrer por vós. Um passante qualquer, sem dúvida, pensaria que a minha rosa se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que todas vós, pois foi ela que eu reguei, foi ela que pus sob a redoma, foi ela que abriguei com o paravento, foi por ela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3, por causa das borboletas. Foi ela que eu escutei se queixar ou se gabar, ou mesmo calar-se algumas vezes, já que ela é a minha rosa. Nossa, eu amo assim essa parte de O Pequeno Príncipe, porque nesse momento o autor mostra pra gente, também para as crianças, que o valor das coisas e também o valor das pessoas está na nossa relação com elas. Nós, conforme vivemos um com o outro, é que criamos essas relações de afeto, de fraternidade e também de amor. E eu acho isso assim um valor muito importante e até esquecido nos dias de hoje, quando nós somos avassalados por um desejo muito grande de consumir, de possuir, de ter. Então, quando nós
resgatamos o valor emocional das pessoas e das coisas, quando nós nos lembramos que o valor de cada um está na nossa relação, aí eu acho que o dia ele fica um pouco mais ensolarado, ele fica bem mais colorido. Então, gente, eu espero que vocês gostem dessas dicas de leitura e que vocês possam exercitar ainda mais o hábito de ler e também o hábito de escrever. Um grande beijo no coração de vocês e que todos nós possamos a cada dia mais valorizar atos de cultura e também de arte. Beijo, gente! Até mais!